Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente tem mais uma vez o quadro Miguel Responde, perguntas que vocês colocaram lá na aba comunidade, aqui no canal no YouTube. A gente tem novamente uma seleção de algumas perguntas. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu enrolo. Tradicional. Então é isso aí, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Se gostar, não esquece, pode deixar um like também, pode se inscrever no canal, que eu vou ficar bem feliz. Então, vamos lá. Então galera, a primeira pergunta do Miguel Responde de hoje é dele, do Universo Shorts. Um abraço aí pro Universo. Todos somos Universo. Miguel, o que você acha sobre toda a repercussão e falas da nova linha de processadores Intel de 13ª geração? É confiável dizer que o Core i9 13900K terá realmente 24 núcleos? Não sei. Já a 13ª, no último trimestre, que saiu a 12ª geração da Intel, já estamos falando da terceira. Acho que tá muito cedo, cara, não tô sabendo de nada, meu. Bem, o Universo, né, o Universo tá sempre sabendo de tudo, então tem que dar um segundo. É verdade. Vamos ver aqui, ó, o, sei lá, i9 12900K, no site da Intel mesmo. Lançamento é o último trimestre de 2021, pô, tá louco? Tô nem sabendo de 13ª, tem que dar um tempo pra respirar, tem que dar um tempo pra cabeça. Próxima pergunta dele, Rafael. Um salve aí pro Rafael. Miguel, quanta importância devemos dar para a quantidade de cache de um processador na hora de escolher para o nosso setup? Um processador com cache L3 de 32 MB é em que aspecto mais poderoso que um que tem um cache L3 de 16 MB? Quando os dois só possuem essa diferença de cache entre eles? Abraço. Pergunta interessante, mas diferente, né? Fora assim de padrão, eu acredito, gostei aí essa pergunta do Rafael. Foge um pouco só de clock, frequência, núcleo e thread, né? Que é o que a gente mais se preocupa no dia a dia mesmo, né? Ó galera, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando, explicando o que é a memória cache, tá? O que ela impacta no sistema e como que é desejável ter uma quantidade maior de cache. Nesse vídeo a gente conversa de cache L1, L2 e L3 também. Vai estar aqui no card pra vocês, quem quiser aprender mais sobre isso. Eu fui dar uma pesquisadinha aqui sobre essa informação na internet mesmo, que o Miguel responde aqui é mais vapt-vupt mesmo, não me preparo tanto para fazer esse vídeo, mas eu pesquisei algum material para ficar mais tátil, mais prático para a gente entender. Em resumo, memória cache que está integrada no processador, ela é um intermediário de memória para armazenamento de dados e ela fica entre os registradores do processador, que é um outro tipo de memória dentro do processador. Ela fica entre esses registradores e entre a memória RAM. Memória RAM capta dados armazenados no HD ou SSD, endereça as coisas nela e o processador requisita dados para a memória RAM. E esse dado da memória RAM é trafegado para a memória cache, que é muito mais rápida, e isso aí por sua vez vai para outras áreas do processador. É uma hierarquia. É assim, ó, se tivesse uma fila assim, a galera construindo uma casa junto, é aquele passar de tijolinho um pro outro assim, ó. Tá? HD, memória RAM, cache L3, cache L2, cache L1, registradores. Mas beleza, ele quer saber o que importa ter mais. Quanto mais cache a gente tiver, é uma maior quantidade de armazenamento ultra rápido que tem já dentro do processador. Então o sistema corre menos riscos de ficar ocioso em aguardar a memória RAM transferir dados para o processador, porque a diferença de velocidade é gigantesca entre um e outro. Então quanto mais memória cache tu tem, essa memória cache já consegue antecipando arquivos, recolhendo eles da memória RAM para já estar mais disponível para o processador quando ele precisa. E aí nisso aí, eu achei nesse site WCCFtech, tá? Informações propriamente desse assunto aqui mesmo, tá? E olha só que interessante, galera. Essa foto aqui que a gente tá vendo, ó, é a parte de silício de um processador de 4ª geração da Intel, os Haswell. E olha só, ainda é o perfil antigo da Intel, né, com menos núcleos. Aqui a gente tem os cores, então, né, são 8 núcleos nesse processador aqui. E olha a memória cache L3 compartilhada, como que ela ocupa espaço dentro do processador. É quase parelho com o tamanho que os núcleos ocupam, né? Então é um negócio realmente que impacta bastante, principalmente na área de silício que envolve na fabricação do processador. Isso aqui eu tô mostrando só para ter uma ideia mais tátil da coisa, tá? Aí teve um usuário, DGLi, que está sendo mencionado aqui nesse artigo, que fez uns benchmarks, tá? Mas isso aqui já é de mais tempo, tá, galera? É lá de 4ª geração da Intel, já fazem alguns anos. Eu achei bem legal esse teste que ele fez em comparação com quantidades de memória cache L3. Como que ele fez o teste? Aqui em cima, ó, a gente vai ver na legenda, ele utilizou um i7 de 4ª geração, um i5, um i3 e um Pentium, porque pegando cada um desses processadores ele consegue ter quantidades de memória cache diferente. O Pentium lá tem 3 MB de memória cache, o i3 tem 4 MB, o i5 tem 6 MB e o i7 tem 8 MB. E o que ele fez daí? Todos esses processadores têm quantidade de núcleos diferentes, né? O Pentium lá é 2 núcleos e o i7 é 8. O que ele fez? Ele travou, limitou, desabilitou alguns núcleos, né? E ele rodou aqui, ó, ele rodou com o i7 com 2 núcleos e 2 threads, o i5 também e o i3 também, no mesmo perfil de Pentium e no mesmo clock. E a geração dos processadores é igual, então o IPC, o silício, a parada toda é exatamente igual, mesma quantidade de núcleos funcionando,
no mesmo clock, mesma velocidade, a única coisa que variava era a quantidade de cache L3. Legal, né? Ele fez um teste então em alguns games aqui, e aqui a gente vai ver que com cache L3 em 8 MB em relação a 2 MB lá do Pentium, com o Celeron na verdade, tem um Celeron junto agora que eu vi, dá uma diferença. Realmente dá uma diferença. Aqui tem um outro gráfico comparativo em porcentagem de diferença, tá? Com esses games aqui, ele testou os jogos em Full HD e numa resolução mais baixa que Full HD. Quanto menor a resolução que a gente roda o jogo, mais pesado é para processador. Então nessa resolução menor, as diferenças aqui foram mais notáveis, tá? O Celeron aqui embaixo representa 100% de performance. E aí a gente tem então o teste com o Pentium i3, i5 e i7. Lá no i7, resultou 10% a mais de performance, com 6 MB a mais de memória cache, L3. Já numa resolução mais alta já não foi tanto, né? Foi 8,9%. Ainda é uma diferença considerável, mas provavelmente se fosse testar em 4K, em resolução maiores também, pesando mais para a placa de vídeo, a diferença ia ser menos notável. Mas dá uma diferença. Então, resumindo agora na pergunta do Rafael, cara, quanta importância a gente deve dar? Olha, é mais performance. Mais cache L3 é mais performance. É meio ruim de comparar quanta performance é mais que dá, né? Mas dá mais performance. Próxima pergunta dele, do Victor Fabian. Que tal, Miguel? Sou de Paraguai. Olha aí, ó. Não, até vamos botar uma temática aqui, peraí. Vou interpretar o Victor agora. Que tal, Miguel? Soy de Paraguay. Mi pregunta es cuál procesador me recomiendas para juegos de streaming. Que sea un Xeon X79 o X99. 99. Entiendo y hablo portugués, pero no escribo muy bien. Entonces lo hice en español. Hola, muy bien, Victor. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Então, galera, qual processador eu recomendo para jogos de streaming? Que sejam o Xeon X79 ou X99? Plataforma, né? Para jogar e fazer streaming. É um tipo de tarefa que a gente precisa de mais núcleos e threads para ficar legal, né? São duas atividades que pesam mais ou menos, né? Ainda dependendo do tipo de jogo que tu vai rodar. Se eu for para um AliExpress da vida nesse momento e pesquisar um X99 Kit, esse aqui parece ser interessante, tá? Vem com 16 GB de memória DDR4, ok? Eu não tenho certeza sobre a placa-mãe, se ela reconhece um quad channel, é uma coisa bem importante para tirar maior proveito dessa plataforma que tem compatibilidade com o quad channel, né, das memórias. E esse kitzinho aqui, com essa placa-mãe, ela vem com esse Xeon E52666 V3. O perfil desse processador, frequência base 2.9 GHz, então tá beirando os 3 e tem 10 núcleos e 20 threads, uma quantidade bem grande, né, de multithread que eu acho bem bacana. Cache L3 de 25 MB, tecnologia de 22 nanômetros, que nem é tão para trás assim, né? Se vê que agora que a Intel tá vindo com um 10 nanômetros, mais na linha mobile ainda. TDP, que é mais considerável, 135 watts, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças também. A placa-mãe aqui, ó, canal quad, ó, quad channel, bacana. Um kit desse aqui, eu já diria que dá para jogar e fazer um streaming sim. Dependendo da placa de vídeo que tu vai ter também, né? Porque é mais fácil streamar usando o codificador da placa de vídeo. Pesa muito menos do que pesa no processador. Vamos lá, próxima pergunta é dele. André Luiz Ferreira, um abraço para André. Beleza, Miguel, o que aconteceu com o PC caixa de ferramentas? Abraço. Eu postei esses dias aí, né, galera? Uma votação para vocês mesmos escolherem qual projeto a gente volta a tocar ficha. E ganhou o PC Air Fryer. Então eu vou voltar fazendo esse primeiro e depois a gente passa pro PC caixa de ferramentas de novo. O que aconteceu? Ele tá parado. Aconteceu isso aí. PH, um salve pro PH. É possível viver bem só trabalhando com informática, sendo por conta própria ou trabalhando para alguém? Manda salve. Cara, rapidamente sim, é possível. Mas aí vai depender muito do teu esforço. Como é que vai ser teu jogo de marketing, como é que é teu perfil de empresário, de correr atrás das coisas. E viver bem é muito variável de pessoa para pessoa também, né? Por conta própria dá, sim, ou trabalhando para alguém, ou seja, sendo funcionário, né, em alguma assistência. Sendo funcionário e tu tem, sei lá, carteira assinada, tem mais estabilidade, né? Mais segurança. Boto entre aspas porque é uma falsa segurança, né? Que a galera tem às vezes quando tá de carteira assinada. Mas Covid veio pra mostrar que isso aí não tem nada a ver, né? Mas dá, com certeza sim. Jonathan Marques, um abraço pro Jonathan. O que ele perguntou? MW, explica pra minha rapaziada top sobre o V-Sync. Não precisa entrar em detalhes de AMD ou NVIDIA, só a ideia geral, as vantagens e os momentos que não se deve usar. V-Sync, galera, tá aqui, ó. Tô vendo essa foto aqui desse game, ó. Tem a imagem aqui, ó. Tá desalinhada, né? Isso é uma falta de sincronia vertical. Sincronizar essa imagem aqui. Esse tipo de problema ocorre principalmente quando a gente tá lá no FPS ou qualquer jogo e tu vira assim a câmera, né? Aí dá essa desalinhada. Isso aqui é um problema de falta de sincronia entre a taxa de atualização do monitor que a gente tá utilizando e quantos FPS a GPU, a placa de vídeo, tá gerando e enviando pro monitor. É um problema de sincronismo.
Sincronismo de informação. Vamos supor, monitor de 60 Hz de taxa de atualização. Ele pode mostrar ao máximo 60 FPS com o jogo rodando. Então se a placa de vídeo enviar 60 FPS, ela estiver rodando o jogo a 60 FPS, monitor a 60 Hz, casou, perfeito. Só que a gameplay não é constante. Às vezes a gente pode ter uma perda de desempenho e baixar esses 60 FPS para 50, para 30. Ou também pode acontecer de aumentar e empurrar muito mais FPS do que 60. Sei lá, for a 90 FPS. Então a GPU vai estar enviando mais FPS do que o monitor propriamente consegue exibir. E essa falta de sincronia dá esse tipo de problema aqui, como a gente está vendo na imagem, tá? O V-Sync é o quê? É uma tecnologia que faz o travamento da taxa de quadros da placa de vídeo com a frequência do monitor, para evitar que desse essa quebra da imagem. Então a vantagem principal com que a tecnologia veio, que o recurso foi criado, é para resolver esse problema dessa imagem quebrada, tá? Agora, o que pode acontecer de ruim, né, em ligar o V-Sync? Com esse V-Sync ligado, se a máquina não conseguir levar tão bem os 60 FPS, vamos dizer que fique 60 FPS, mas às vezes cai para 55, cai para 50, no jogo que tu tá curtindo, né? A tua placa de vídeo ela não consegue deixar a média de quadros em 60 FPS. Se tu ligar o V-Sync nesse caso, ele vai funcionar normal e vai querer sincronizar 60 FPS da placa de vídeo com 60 Hz do monitor. Mas teu hardware não sustenta isso. Então o recurso ele vai ver que não fica lá no 60 e ele pode passar para um nível abaixo, que é sincronizar a 30 FPS. E aí que começa meio que um jogo. Ah, tua GPU gera uns 40 FPS, gera uns 50, mas daí ele faz com que trave a 30. Isso acaba perdendo a fluidez, a constância da entrega de dados e de FPS e começa a dar uns stutterings. Tu vai ver algumas tranqueiras no gameplay. Vai dar a impressão de perder performance. Então assim, não é um recurso extremamente perfeito. Um tipo de vantagem que eu diria é quando tu tem um hardware que sustenta muito bem 60 FPS, aí tu pode ligar o V-Sync para travar isso e ficar exibindo a 60 FPS. Isso no caso em que tu tem um monitor com taxa de atualização máxima de 60 FPS. Por que eu digo isso? Adianta também tu deixar o V-Sync desligado, isso vai fazer com que a placa de vídeo rode a quantos FPS o máximo ela conseguir, e vamos dizer que ela vai sustentar 100 FPS. O PC tá rodando o jogo a 100 FPS, show de bola. Vai ver lá, 100 FPS, 100 FPS. Teu monitor é 60 Hz. Fisicamente, ele vai exibir só 60 FPS no máximo. A tua placa de vídeo está sendo exigida, tá esquentando mais, tá estressando mais, para basicamente nada, em termos visuais, tá? No monitor. O que vai sair é 60 FPS, não adianta. Tu vai ter até algumas melhorias em tempo de resposta no sistema, na gameplay, mas vai ver 60 FPS e não foge disso. Então ligar o V-Sync faz justamente isso. Travar 60 FPS, o teu hardware que estava lá sendo exigido a 100%, ele provavelmente vai rodar mais sereno, vai ficar lá 80%, 70% de uso, e tu vai fazer uma espécie de economia de energia, vai fazer uma espécie de economia da peça em si, em deixar ela rodando mais tranquila, né? Vamos dizer que os componentes eletrônicos vão rodar em menos estresse e possa ser mais benéfico a longo prazo, assim, né, em termos de vida útil. Resumidamente, pincelando por cima o conteúdo, é isso. Próxima pergunta dele, do Radeon. MW, qual é a diferença de potência entre Steam Cores e CUDA Cores? Acho que ele quis dizer Stream Processors. E por que gigahertz em placas de vídeo são baixos? Ó, peguei uma imagem aqui, ó, que a gente tem arquitetura RDNA2 da AMD, das placas de vídeo. Isso aqui é que nem a gente viu do processador antes, tá? O die. Como que é organizado. E aqui o verdinho a gente tem de uma arquitetura Ampere da NVIDIA, que é das RTX 3000 de agora. Cada pontinho verde aqui, ó, é um CUDA Core, tá? Cada ponto verde não, cada coluna verde é um CUDA Core. A gente tem os RT Cores aqui também, tem alguns outros grandes grupos aqui, que são esses GPC aqui. Tem lá a interface de PCI Express 4.0, tem aqui, ó, nas laterais o controlador de memória, que faz link com os chips de memória que estão lá na placa de vídeo. E aqui na lateral uma GPU da AMD a gente tem aqui, ó, Compute Units, e dentro delas tem os quadradinhos cinzas ali que são os Stream Processors. Aí a gente também tem aqui na lateral, ó, as interfaces de comunicação com a memória, com os chips de memória. Os grandes grupos aqui é o Shader Engine. E é isso. Tô mostrando aqui para ficar mais visual mesmo. Qual que é a diferença? São arquiteturas diferentes, posicionamentos diferentes, modos de comunicação diferentes. Eles são a mesma coisa, tá? São Shader Units, são unidades de shader. Só que eles têm nomenclaturas diferentes, que são questões de marca. Se a gente olhar aqui, ó, em sites de especificação de placa de vídeo, eu peguei aqui uma GPU RDNA 2.0, uma RX 6600XT e peguei uma Ampere também, uma RTX 3060. Se a gente for olhar aqui embaixo nas especificações, ó, configurações de render, ó, Shading Units 3584. Se tu olhar no site da NVIDIA, vai dizer 3584 CUDA Cores. Agora aqui na placa da AMD, tá aqui, ó, Shading Units 2048. Se olhar no site da AMD, vai dizer 2048 Stream Processors.
Então é a mesma coisa, são núcleos de processamento com nomes diferentes. Então, diferenças de potência e tudo mais é referente à plataforma, à arquitetura, é diferença de projeto mesmo. E por que gigahertz em placa de vídeo são baixos? Olha, boa pergunta. Por que é baixo, né? A gente tem um processador que pega 5 GHz, né? Mas na placa de vídeo as mais novas, quando bate 2.500 GHz, a gente já tá falando, nossa, que clock alto, né? Como propriamente aqui, ó, clock boost 2500, ó. É 2,5 GHz. A GPU é uma espécie de processador, tá? Um processador gráfico, mas é um processador. Só que tem uma quantidade de núcleos muito maior. É 2048. Eu penso que é referente a essa quantidade enorme de núcleos internos que tem. Eles não conseguem chegar em frequências tão mais altas quanto CPUs. Só que em termos de processamento e de tarefas, codificação, uma placa de vídeo é muitas vezes muito mais poderosa do que um processador. Então mesmo com esse clock mais baixo, é bem mais poderosa porque tem muitos e muitos núcleos. Próxima pergunta é do Home? Ah, não, é do Home. Olá, meu caro e consagrado Miguelito. Você pretende fazer um canal de games? Não. Você poderia fazer um vídeo mostrando os bastidores das gravações, porque eu acho interessante, mesmo que seja um vídeo de 30 minutos eu assisto. Bacana. Isso um dia ou outro já passou na minha cabeça, não posso dizer que não. Mas é que às vezes os bastidores, tu tá corrido pra fazer o negócio acontecer, e daí se eu tiver que gravar os bastidores, daí... Eu podia botar uma pessoa só pra fazer isso, ó, vem aqui, cara, te contratar aí, ó, pá, pega essa câmera, grava nós fazendo qualquer coisa durante o dia. E até poderia ser, mas não tenho pretensão de fazer nada do tipo nesse momento. Próxima pergunta dele do Thales Lino Soares, um abraço. Você acha que a falta de chips é totalmente real ou uma parte é desculpa dos fabricantes para poder vender mais caro, principalmente placa de vídeo? Eu acho que é uma desculpa. O cenário que deu de tranqueira, né? Lockdown e quarentena, parou com linha de produção e muitas coisas diminuíram, né? Então acho que isso aí foi realmente verdade. Um pouquinho eu acredito. Próxima pergunta dele, Willy Prit. Salve pro Willy Prit. Você gosta de qual estilo de jogo? Eu curto um FPS, galera, um FPSzinho. De luta eu gostava um pouquinho mais, agora nem tanto. Uns hack and slash, assim, um God of War da vida, um Devil May Cry, eu acho legal. RPG, quando eu era mais novo, eu gostava mais, agora já não tenho mais paciência de estar fazendo as quests e tal, leva muito tempo, tá louco? Tem que estar level up, blá blá blá. Já não tenho mais tanto saco pra isso. Próxima pergunta é de quem? De ninguém mais, cara. Mas eu tenho que falar da patrocinadora do canal, marca Rise Mode. Pra quem não conhece, galera, Rise Mode tem fãs RGB, gabinete, suporte de headset, suporte de controle, memória RAM, SSD, fonte de alimentação, cadeira gamer, water cooler aí, ó. Bonito, pra te dar o up no teu PC. Air cooler também, como eu tenho aqui na minha bancada. Tô com o G700 aqui da Rise Mode, com 2 fãs, uma torrezinha aqui, ó, para refrigerar. O Rise Mode tem vários itens de hardware e informática para te dar o up no teu PC. Clica aqui embaixo no link da descrição, aproveita e tem o cupom de desconto MW Informática que dá 5% de desconto em todo o site da Rise Mode para vocês aproveitar. E olha só, a gente tem mousepad agora também da Rise. Tem vários modelos, várias cores, mas o meu preferido tem que ser isso aqui, ó, do meme do canal, ó, o Não Fume RAM, ó. Já pensou aí no teu setup, o Não Fume RAM? Tem o pequenininho, tem o médio e tem o grandão, estendido. Então acessa o link aí e aproveita. Confere. E quem adquirir alguma coisa da Rise Mode, quiser marcar mw.informática no Instagram também, pode fazer que eu vou repostar, beleza? Aproveita Rise Mode. Então é isso pro vídeo de hoje, galera. Obrigado pela força, pela presença de sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí e valeu!